Sejam bem-vindos a mais um ePeoplecast. Quem vos fala é Eriksen Galvão. Sou sócio operacional do Grupo Inove Consult e hoje estou aqui com uma grande missão que é entrevistar e colaborar aí com a história de um dos nossos colaboradores. E esse momento é muito fantástico porque nós temos um quadro que é o Histórias que Transformam na Inove Consult, que acontece uma vez por mês, onde o colaborador ele conta a história dele. E aqui, essas histórias elas ficam eternizadas. Então, o podcast ele foi criado justamente para que as histórias não ficassem somente dentro da nossa organização, mas também disponíveis a toda e qualquer pessoa que queira, né, aí ser agraciado com essa história, né? E hoje, mais do que nunca, nós temos aqui uma referência no nosso grupo de negócio, que é o Josafá. Josafá, seja bem-vindo ao ePeoplecast. Bom dia. Bom dia. Estou feliz demais de estar aqui, né? Para aí, através da minha história, eu poder impactar a vida das pessoas e já de cara, né? Dizer que todo mundo é capaz de realizar sonhos, de evoluir na vida, e eu acredito que através da minha história as pessoas vão ter essa noção que todo mundo é capaz, que basta querer, né? Exatamente. Nós temos aí uma história que tem muitos relatos, né, Josafá, de superação, de constância, de realização de sonhos, sim, né, mas lá no início nós tivemos aí muitas objeções, né, muitos desafios que foram enfrentados com muita garra. Aí a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. E para começar, Josafá, eu conheço você, mas quem está nos ouvindo talvez não conhece. Então eu queria que você ficasse bem à vontade para falar um pouquinho sobre quem é o Josafá Bezerra. Então, Josafá, eu nasci, né, em Araguari, cidade aqui de Minas Gerais. É uma cidade pequena, né? Eu já nasci ali, mas porém meus pais moravam ali na cidade de um distritozinho bem pequenininho chamado Olharina, próximo de Estrela do Sul. E é uma cidade bem humilde. Meu pai, ele, na época, trabalhava como, vamos dizer, peão de fazenda. Minha mãe tomava conta da casa. E desde o início, né, quando eu nasci, eu já passei grande dificuldade de problema de saúde e tal. E dali, aos 13 anos de idade, eu fui para a cidade de Araguari, mesmo de fato, onde eu conheci a Bruna, que é minha esposa. Eu com 13 para 14 anos eu conheci a Bruna. E ali já começou ali uma amizade, depois já se tornou minha esposa, né? Uhum. Então, hoje, filho de Arão e Fátima, esposo da Bruna e pai agora da Sara. Com o tempo aí, Deus nos abençoou com a Sara, nossa filhinha, Que é né? esse presente na vida Exatamente. de vocês. Hoje eu tô aí com 33 anos e na parte profissional hoje sou um líder, né, da Inove Consult, gestor de vendas. Que legal. Daqui a pouco a gente vai falar, né, desse Nós momento vamos entrar nesses da detalhes, liderança, né, como isso surgiu. A gente sempre fala sobre liderança como um processo de transformação. Não tem como você multiplicar algo que, de fato, você ainda não viveu. E aqui na Inove Consult, a gente tem muita transformação, né, Josafá? Muitas coisas acontecem, muito desenvolvimento, né? Você é colocado muito à prova para que depois você tenha a condição de multiplicar isso. Então, você já deu spoiler, hoje você é supervisor de vendas da Inove Consult, mas nem sempre foi assim. Eu queria contar um pouquinho lá do início da história do Josafá, e antes da gente entrar nisso também, como que você conheceu a Inove Consult? Cara, como que foi o seu primeiro contato? Enfim, quem te convidou para fazer parte da Inove? Como é que foi essa história aí? Vamos explorar um pouquinho disso. Eu trabalhei em várias áreas, né? Mas a última área que eu trabalhei, antes de entrar na Inove Consult, foi como um freteiro, né? E aí, nessa trajetória como freteiro, eu prestava serviço para uma construtora e lá eu conheci o Vicente, nessa consultora, o pai do Vicente Fidelis. E aí, nesse encontro lá, ele me indicou para fazer o frete pro Vinícius de Paula. Acredito que o Vinícius deve ter procurado ele, procurando um caminhão ali, e ele me indicou. E de lá para cá, eu fui só me aproximando a cada dia do Vinícius. Aproximando assim, eu consegui um contato com ele. E aí, ele precisou falar comigo por telefone, e a gente foi conversando, até que um dia eu topei ele lá no rancho, e a gente conheceu de fato presencialmente. E de lá para cá veio aparecendo vários fretes, né? Para o rancho, para a fazenda. E para a Inove aconteceu um frete, onde teve ali, vocês fizeram uma celebração lá no rancho. E aí me contrataram para ir buscar o material, as mesas, churrasqueira. E na ocasião,
você esqueceu um cabo. Cabo da televisão. Um bendito cabo de televisão. E aí você precisou entrar em contato comigo, né? Pra me buscar esse cabo. Anteriormente eu tinha até feito uma mudança sua, mas ali não teve nenhum contato sobre i9, Trabalho, nada. né? Exatamente. A gente só fez ali a mudança. E aí, agora esse cabo sim, provavelmente você estava passando ali por um processo seletivo, buscando consultores novos, né? E aí você, no áudio ali, eu acho que você despertou ali a sua atenção por causa da minha energia e você já pensou em trabalhar com venda, você tem uma energia muito boa. E foi legal esse olhar seu, né? Cirúrgico, porque não teria... Eu, no meu ponto de vista, eu acho que não teria esse tato que você teve de ver ali um Josafá totalmente, entre aspas, despreparado, bem rústico, né? Com um vocabulário totalmente voltado ali para o frete, não na área de vendas executiva, então. E aí você despertou esse interesse e me convidou para participar de um processo seletivo na i9. E assim, de início eu me assustei. Falei, cara, o que esse cara tá querendo com o Josafá freteiro? Que ele viu, né, em mim. Exatamente. Mas aí eu participei do processo seletivo. No início eu fui um pouco relutante ali. Para mim não era para mim aquela vaga. Mas depois eu percebi que a i9, ela tinha possibilidade ali de me desenvolver. E isso despertou minha atenção. E, de fato, hoje, um dos pontos fortes da i9 Consult é desenvolver pessoas, né? Exatamente. Até então, eu não sabia que era tão forte assim essa cultura, esse costume da i9. Mas ali, todo mundo se colocou à disposição. Não, vem trabalhar com a gente, você tem energia, tem disponibilidade. E aí, eu dei essa oportunidade para a i9 e me presenteei com essa oportunidade também. E sou grato a Deus, né? Por ter ingressado aí nessa trajetória, nessa história junto à i9 Consult. Cara, e mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a minha história ter ingressado na área de vendas. Que legal. Eu me lembro, pessoal, que eu conheci, né, o Josafá especificamente em 2013, que foi o primeiro contato que eu tive com você quando você foi fazer uma mudança. Eu tinha casado, morava em um apartamento e eu ia mudar de apartamento para um outro lugar e você fez, né, ali a nossa mudança, né? E um dos pontos que mais me chamou a atenção na época foi justamente essa questão da alegria, né? De olhar para você, cara, sábado, 7 horas da manhã, o Josafá, vulgo Bruno e Marrone, chegou, né, para fazer a minha mudança e você, cara, numa alegria. Eu falei, cara, o cara, né, trabalhando aqui, carregando peso, né? Freteiro, né? Para quem não sabe, é aquele cara que tem um caminhão e ele pega todo tipo de frete. Então, você trabalhava com frete de pedra, de mudança, de inúmeros utensílios, né? Produtos. E, enfim, né? O que aparecia você pegava, né? E naquela época, em 2003, isso já tinha me chamado a atenção. E aí, em 2021, nesse momento que você disse que foi fazer esse frete, né? Para aquela festa de fim de ano que aconteceu ali no rancho, houve uma oportunidade. E por isso que o líder... quem trabalha com pessoas, ele tem que ter um sentimento e ali um refinamento sobre pessoas que podem ser relevantes no seu negócio, mas que visualmente ninguém vai acreditar, vai bater o olho ali e vai falar, cara, como é que eu vou transformar um motorista de caminhão em um consultor de vendas ou até mesmo um líder de equipe como você é hoje, né? Só que o líder ele tem que ter essa visão apurada, né? E naquele momento, talvez... você pensou, pô, cara, nem eu tô vendo tanto valor em mim. O que o Eriksen talvez está vendo? Mas o líder, ele precisa, né, de ter essa perspicácia ali de falar, cara, peraí, eu consigo trabalhar esse diamante. Talvez ele visualmente ainda não tá da forma que o mercado vai ali exigir ou vai talvez ali valorizar. Mas eu sei que, como grupo de negócio, nós temos esse potencial de desenvolver. Né? E na época, falei, cara... vendedor, ele tem que ser alegre e ele tem que ser aquele cara que é protagonista e também aquele cara que pensa positivo. E você, né, tem, né, até hoje essas características e isso me chamou a atenção. Então, nós líderes, e hoje você como líder também, existe um grande desafio que é justamente esse. Cara, eu preciso olhar além do que o meu olho está vendo. Eu tenho que ter uma visão além daquilo que a pessoa está conseguindo me apresentar aqui, né? E foi isso exatamente que eu vi. Então, quando a gente fala dessa transformação, né, do freteiro para o consultor de vendas e depois
para o líder, isso me marca muito porque foi num curto prazo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você saiu de freteiro de 2022, você já estava ali há mais de, 8 anos trabalhando como freteiro, e de repente você se tornou um consultor de vendas e hoje é um líder de negócio. Como é que foi esse período de transformação? O que você enxerga que mudou no Josafá de 2022 para cá? Pois é, a evolução ela é necessária, todos nós precisamos evoluir. Se você está estagnado ali, você está perdendo tempo, né? E um ponto, assim, meu ponto de vista, que eu acho muito interessante, que hoje a gente precisa no nosso negócio, é pessoas dispostas a querer evoluir. Então não adianta eu pegar um especialista, o melhor vendedor do mundo, colocar uma pessoa para ele desenvolver e essa pessoa ali não queira se tornar um vendedor, não queira pegar os feedbacks ali e colocar em prática. Então, o que eu sempre busquei é ouvir, de fato, aquelas pessoas que fazem sentido você ouvir, o meu supervisor de vendas, a pessoa que está apta ali a me desenvolver, ouvir o que ela tinha para dizer, sempre após uma visita ou após um momento, alguma coisa que eu tinha falado ali que eu não tinha falado com as palavras corretas, e já colocar em prática tudo aquilo que era me passado. Então, assim, cara, isso faz sentido para mim? Às vezes até aquilo que não faria sentido para mim no momento. Mas se essa pessoa está no negócio há 5 anos, 8 anos fazendo isso, eu preciso ouvir. Então é ouvir e colocar em prática tudo aquilo que é passado. Aí, assim, outro ponto, né? Nesse período, uma coisa que me ajudou muito a evoluir foi que eu me tornei pai. Foi um momento difícil, eu não estava preparado financeiramente para ser pai. Dentre os momentos, eu tive várias ocasiões que eu poderia ter escolhido, não, vamos ser pai agora, né? Tive ali 10 anos de casado e ainda não tinha sido pai. E justamente nesse período, no início da I9, que eu estava ali financeiramente um pouquinho desestabilizado, surgiu aí a Sara Emanuele, né? Que foi um projeto de Deus na minha vida, porque a minha esposa, ela não poderia ter filhos, ela teria que fazer um tratamento para ela conseguir engravidar. E Deus abençoou sem precisar fazer tratamento, sem nada. Ela já estava 2 anos sem tomar os medicamentos. E ela engravidou, né? Legal. E assim, já forjou um pouquinho ali do meu caráter. O meu caráter já vem de casa, né? Mas eu diria assim, o meu jeito de ser. Uhum. Precisei ser mais sério. Já precisei ali tomar algumas responsabilidades que até então eu não tinha. Uhum. E na I9... surgiu a oportunidade também do projeto Líder Trainee, onde eu me inscrevi ali apenas para conhecer o projeto, conhecer o processo, o que a empresa deslumbrava ali que um líder tivesse, né? E Deus abençoou mais uma vez, onde eu fui aprovado no trainee ali, eu e o Adriano, na ocasião. Teoricamente, teria que ter sido aprovado apenas um por cada equipe. E aí, aprove Deus de aprovar eu e o Adriano, né? Coincidência ou não, eu e o Adriano, que teve uma trajetória aí bem juntos, né? Desde o início, a gente fazia as ações juntas e eu e ele meio que se completava no meio comercial. O Adriano, um cara mais sério, passando mais credibilidade nas visitas, e eu um cara mais despojado, às vezes até mais brincalhão, muito bom para quebrar o gelo, né? O início da reunião ali. E ele finalizava a reunião muito bom, passando a proposta para o cliente, às vezes falando de cláusula de contrato. Então, assim, eu e o Adriano, nas visitas, meio que a gente se completava. Cada um ali no seu momento, né? Uhum. E aí, mas aí eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo. E hoje nós nos tornamos aí vamos dizer, um vendedor, sim, bem completo. Porque nós pegamos o que cada um tinha de melhor. De competência, né? Exatamente. Isso me ajudou muito a evoluir, né? Isso é bom. Você mencionou, né, e até trouxe o ponto de que uma das suas qualidades é o fato de você ser um cara extrovertido, né? Tem uma alegria diferente, né, um entusiasmo diferente. E isso é muito positivo quando você tem ali também isso dosado nos momentos, né? Eu queria que você me contasse como é que foi essa transformação, porque você sempre foi aquele cara de uma energia muito alta, de uma alegria constante o tempo todo. Como é que foi nesse processo de consultor de vendas e até mesmo como liderança? Como é que foi para você lidar, né, com essa extrema alegria, né, essa parte de você ser extrovertido demais? O que isso trouxe de benefício e o que talvez te atrapalhou, que você teve que corrigir essa rota?
Tá interessante. Você falou da mudança e falou também do dia que eu fui pegar o cabo lá no rancho, né? E aí passou um período ali de que 8 anos. Você falou 2013, 2021. Então foram 8 anos e a minha energia era a mesma. Então dá para você perceber que essa questão da alegria, da energia, é uma coisa que vem desde quando eu nasci. A minha família é uma família que vem do Nordeste, é uma família muito alegre. Quando você vai participar de um churrasco lá na minha casa, você vai ficar deslumbrado da energia que tem a família ali, né? Então é uma coisa que vem de casa, de berço, vamos dizer assim. E essa energia foi um dos pontos que eu tive mais dificuldade em dosar e em desenvolver. Eu não tive ali nenhum, vamos dizer assim, resistência quanto a isso. Eu sabia que eu tinha que melhorar. É uma coisa que passou a me incomodar em alguns momentos. Tipo, cara, eu tava num momento sério e eu soltei aquela piadinha. Eu tava passando uma mensagem bacana e no final eu soltei uma piadinha. Acabou com toda a minha credibilidade ali no final. Então eu tinha um pensamento bacana, eu tinha ali a postura bacana, mas às vezes em certos momentos aquele Josafá lá do freteiro, ele aparecia. Não como freteiro, o Josafá mesmo, da vida toda. Só que a gente precisa ter noção, né? E saber colocar as coisas no momento certo para que você não fique uma pessoa ali inconveniente. Às vezes você passa uma descredibilidade que você não queria passar. E assim, esse ponto, Erickson, foi muito difícil para mim. Então, precisei de pessoas ali, Franciele Galvão, né? De vez em quando, tá, Josafá, mas acabou de sair do momento, você viu o que você fez? Eu, não, o que eu fiz? E ali ia me falar, eu falei, nossa, cara, ali, pra mim era a mesma coisa de dar um tapa na minha cara. Cara, por que eu fiz isso no momento errado? Porque você não conseguia perceber. Exatamente. E precisou de uma liderança, né, ali próxima para poder te orientar, cara, faça isso, não faça aquilo, que é muito comum do desenvolvimento, né? Não existe forma de você mudar o seu padrão de comportamento se você não for ali direcionado, receber feedback, né? E, assim, até falando um pouco do Josafá nesse sentido, e isso mexe também com a minha cabeça, porque hoje você é meu liderado. Eu sou o líder direto do Josafá. E o Josafá, na minha visão, é um dos caras que mais é atento aos feedbacks e que coloca a mudança para ontem. Né? Eu lembro, recentemente, a gente conversando, né? Você passou pela trilha do consultor de vendas, se tornou líder trainee e líder da equipe, né, que você faz parte hoje, que daqui a pouco a gente vai falar, e eu quero entender por que chama, né, Spartans, né? Você vai poder explicar aí um pouquinho. Mas eu lembro muito bem de um feedback que eu te dei, né? E eu falei, cara, você quer crescer na Inove? Você se vê como um futuro líder desse negócio, como um gerente nacional de vendas, assim como eu fui, e hoje como sócio operacional? Você se vê nesse cenário? Me vejo. E aí eu falei para você, cara, mas um gerente nacional ele não mora em Araguari. Não é possível você morar numa cidade pequena e ter uma mentalidade pequena e ampliar o seu campo de visão para se tornar um líder maior dentro dessa organização. E eu lembro que isso, sei lá, foi no final do ano, e aí de repente no outro ano, logo no início, você já tinha providenciado, né, ali uma condição para mudar de cidade, comprar um apartamento, trazer toda a sua família, ali mudar toda a estrutura, né, do seu lar para se encaixar dentro de um negócio que você sabe que certamente vai mudar e já está mudando a sua história, né? Então, o que eu mais fico feliz é, cara, o Josafá de fato é um cara que está comprometido com o desenvolvimento dele, porque tudo que é colocado pela gestão para que seja diferente, para que ele mude, para que ele coloque em prática, no outro dia você já faz isso. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho também desse hábito seu, que é, cara, eu recebi o feedback, eu coloco em prática. Como é que você enxerga isso e o que você pode ensinar para as outras pessoas, outros colaboradores, sobre os ganhos disso, né? De você receber um feedback e já colocar em prática? Essa questão de colocar em prática, às vezes são ideias, são feedbacks, às vezes você sabe que precisa ser melhorado e acaba que você fica sempre postergando aquilo e nunca melhora. Às vezes, todo mundo sabe que todo mundo precisa fazer atividade física, todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, todo mundo sabe que precisa estudar, todo mundo sabe que precisa ter uma boa aparência, e por que não fazer? Então, tudo que é me passado, ou que eu tenho uma intuição, eu tento colocar em prática, porque eu sei que se eu não fizer, eu posso perder uma grande oportunidade. Então, essa questão de a vida,
Erickson, ela passa muito rápido. Então, se você não age rápido, acaba que você perde tempo, e tempo é dinheiro. E como pessoa, a gente precisa, se for para melhorar, que melhore rápido. Melhore antes de terminar um casamento. Se for para melhorar como pai, que seja rápido antes que você perca o seu filho ali, às vezes para uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, uma pessoa que tem má intenção. Se você não é um bom pai, se você não é referência como pai, esse filho seu, ele pode ouvir uma pessoa da rua ali, pessoa qualquer que não tenha a sua visão. Então, tudo aquilo que é proposto, que seja colocado em prática rápido, antes que você perca, que seja ali uma opção para que seja uma urgência. Então, a minha linha de raciocínio sempre foi essa. Cara, se eu preciso estudar, se eu preciso entender de algo, que seja para ontem. E isso fez com que, mesmo com as minhas, vamos dizer, as minhas limitações, né, no início da Inove, foi algo que me fez evoluir tão rápido. Porque quando eu entrei, entrou pessoas comigo que já eram vendedores. Que já tinham uma certa experiência, né, com o mercado. E eu entrei ali zerado. O que fez me desenvolver rápido foi a questão de... Às vezes o feedback nem era para mim. Às vezes eu ouvia um supervisor falando com o liderado ali e eu falei, cara, esse feedback ele serve para mim também. Então eu já colocava em prática. Você antecipava. Exatamente. E já mudava. Às vezes eu via um consultor, um vendedor numa situação ali, nossa, mas eu tô quebrando cabeça com alguma coisa ali, e o supervisor vinha e trazia aquele ponto de vista. Falei, cara, às vezes nem o consultor que tomou o feedback colocou em prática e eu coloquei. E o feedback nem era para mim. Então, assim, quando a gente quer muito evoluir, quer crescer, quer aprender, você não espera nem alguém vir falar. Você que vai atrás. Cara, o que eu preciso fazer para melhorar nesse ponto? E você sabe o que precisa ser feito. Você só não faz. Às vezes você espera tomar ali um feedback para começar a fazer. Né? Então, assim, o que você precisar fazer, que faça logo. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser que você nem consiga fazer mais. E aí vai vir só um arrependimento, né? Nossa, eu poderia ter feito, poderia ter me adequado, poderia ter mudado. E aí, é isso. Legal. É uma ideia de antecipar, né? Algo que talvez não é uma urgência para você hoje, mas talvez daqui um mês, aquele mesmo líder que está pontuando o colega do lado vai chegar em você para pontuar a mesma coisa. Então você já aprende com o erro do outro. Já antecipa. E que legal. Nessa jornada de vendas, Josafá, a gente sabe que vender não é fácil, né, cara? Ser freteiro, carregar pedra, enfim, fazer mudança é difícil? É difícil. Mas trabalhar com vendas também é difícil. Porque são dois pontos de difícil, né? Um, você trabalha muito com o braçal, e o outro você trabalha com a sua mentalidade. Você trabalha a sua musculatura ali, a sua mentalidade, para, de fato, aguentar a porrada do não, né? Pô, eu apresentei para 10 empresas o meu produto, eu vou escutar 9 nãos, talvez eu vou escutar um sim, ou talvez 10 nãos para depois reverter para um sim. Qual foi o ponto mais relevante assim, de desafio quando você saiu da sua jornada de freteiro para consultor de vendas? O que mais te chamou atenção e o que foi mais difícil nesse processo de desenvolvimento seu como consultor de vendas? Eu deixei de fazer força com os braços, né? E mudou totalmente. E isso me dava uma agonia muito grande, Erickson. Você não tem noção. Vendas, de fato, não é fácil. Porém, o braçal, pelo fato de você conseguir lutar com as suas próprias forças, força braçal, isso mesmo que estaria difícil, mas você dá o seu máximo ali no braçal, às vezes carregando uma carga de cimento, depois do horário que fosse, você resolvia. Você ia lá e recebia ali o seu frete, né? Nas vendas, não. Nas vendas dava uma agonia, porque dava a impressão que eu não estava ainda fazendo o suficiente para que eu tivesse uma renda. E aí foi quando eu pensei, cara, o que eu preciso fazer a mais? E aquela questão de você parar, sentar e estudar, ler, é algo tão, vamos dizer assim, minucioso para quem estava acostumado na correria do dia a dia ali, pegar 50 quilos de saco de cimento aqui e sair correndo. Cara, aquilo me dava uma fadiga, uma desinquietação que você não tem noção. Então, assim, foi muito difícil para mim isso. Até que eu consegui tracionar nas vendas e ver que ali eu trabalhando, pensando, conversando, tendo relacionamento com pessoas, eu ia conseguir também ter um resultado financeiro. Essa viradinha de chave para mim foi muito difícil. Tanto que no início de vendas eu pegava o caminhão no final de semana e ia fazer frete.
Para ainda Para continuar produzindo. Exatamente. E Deus, ele é tão bondoso e misericordioso que ele me deu alguns sinais que eu não tinha mais que seguir no frete, nem no final de semana. Tipo assim, Josafá, o seu negócio agora é aqui. É esse caminho que você deve trilhar. E aí o caminhão ali disparou o motor comigo no final de semana lá. Eu falei, aí a partir daquele momento eu falei, cara, esse negócio de caminhão não é mais para mim e eu vou focar totalmente na i9. Eu vendi o caminhão, graças a Deus, por uma pessoa ali que eu conhecia, eu fazia frete para ele até. E ele me ajudou muito nessa compra desse caminhão, que ele pagou à vista. Entreguei para ele o caminhão num dia, no outro dia esse dinheiro já caiu na minha conta. E deu um boom ali, deu uma respirada, né? No início montando a minha carteira de clientes ali, foi difícil. Mas ele Qual me que era ajudou o nome muito. do caminhão? Era batizado como Filomena. Ele sempre fala, pô, a Filomena, vi a Filomena na rua. Eu falei, cara, deixa a Filomena lá, esquece a Filomena. Mas eu acho interessante esse ponto que você disse, que é o ponto de virada de chave que a maioria não tem. Exemplo, se eu estou numa oportunidade hoje, eu vou lá, eu vou trabalhar e fazer o chamado all-in, que é o quê? Eu vou colocar todas as minhas energias nesse negócio para esse negócio dar certo. E o que a gente percebe é que tem muita gente que, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas se isso aqui não der certo, eu vou fazer o B, eu vou fazer o C, o D, e a pessoa nunca consegue focar as suas energias, né? Sim. E eu vejo que você fez totalmente diferente. Cara, eu vou fazer acontecer dentro da sua oportunidade. Se tem pessoas que já deram certo e que estão me instruindo a fazer o que tem que ser feito aqui, eu não vou precisar fazer outras coisas, porque senão eu vou dividir essa energia, né? Como é que foi esse momento, assim, para você? Interessante. Eu sempre tive uma visão de querer crescer. Até no frete, eu já estava pensando em, tipo, vou financiar outro caminhão, vou colocar alguém para trabalhar para mim. Sempre tive essa visão, né? E na i9, quando eu percebi que tinha um caminho, e aí nesse caminho teria uma grande possibilidade de eu crescer na empresa, me tornar um supervisor, às vezes abrir uma filial até, né? E hoje isso já está mais palpável ainda. Isso é um sonho, assim, para mim, que atrás cara, será que eu vou conseguir chegar nesse nível um dia? Né? Eu lembro certinho uma vez, vocês apresentaram o plano de carreira no Innova Experience e eu olhando aqui, naquele momento ali, falei, cara, meu primeiro desejo era subir no pódio. Falei, cara, no meio de tantos vendedores qualificados já, né? Que sabe tanto negócio, será que um dia eu vou conseguir subir nesse pódio? Vou conseguir superar eles? E aí, conversava com o Adriano, cara, um dia nós vamos estar no pódio. E aconteceu, teve uma vez que o Adriano ficou em primeiro lugar e eu em segundo no pódio só, no mesmo dia, né? Aquilo ali pra mim, eu tirei foto e marquei ele. Falei, cara, a gente tá realizando o sonho, né? E agora eu já tenho em mente, assim, que eu já posso chegar a abrir uma filial, de crescer dentro da i9. Isso pra mim, assim, é algo impagável, porque a energia nunca ela baixa. Se você, sempre em alta. Se você está vendo possibilidade de estar evoluindo, você tá ali com sangue no olho pra sempre estar evoluindo. Então, assim, não tem limite aqui na i9. Sabemos que não tem limite. Exato. Então, isso que é muito legal. Essa questão dos desafios, né? Que é algo que eu queria também contribuir aqui. Você, Josafá, né? Pelo que eu vejo, né? Nós temos dois tipos de pessoas. Isso todo líder ele tem que enxergar na sua equipe. Primeiro, eu tenho a figura do bajulador e eu tenho a figura do disponível. E muitos, em alguns momentos, eles confundem essas atividades. Porque o que o bajulador faz? Ele aprova o comportamento daquela pessoa que está acima dele, então tudo ele faz questão de fazer da forma, ele não, talvez, contribui com um pensamento diferente, e ele acaba sendo aquela falha no GPS do gestor. Por quê? Pô, cara, o gestor está indo aqui, esse cara está ali bajulando e está só fazendo as vontades para poder ficar bem ali, mas talvez não é um cara que é tão comprometido no resultado, mas está ali bajulando, né? E às vezes o Josafá já foi confundido com o bajulador. Só que eu sempre trago essa visão de que, cara, existem os dois, o bajulador e o disponível. E o disponível, ele não bajula. O disponível é aquele cara que vai contribuir com o processo. Para toda missão que você chama esse disponível, ele vai estar, de fato, ali pronto a servir, pronto a compartilhar. E eu vejo muito isso no Josafá. Talvez as pessoas em volta, o Josafá, ele bajula, o Josafá isso, o Josafá aquilo, mas na minha visão, quem é o Josafá? O Josafá é o disponível. E eu, como líder do negócio e também tenho as minhas relações, né, dentro da organização e dentro do grupo, procuro sempre ser o disponível.
Porque o disponível nem sempre é o mais capacitado, mas ele é o cara que está disposto a aprender até se tornar a pessoa capacitada para fazer aquilo, né? E eu vejo muito isso no Josafá, né? Aquele cara disponível. Pô, cara, vamos subir ali no telhado para fazer alguma coisa. Você vai lá, aí sobe no telhado. Pô, vamos ali fazer uma abertura de um Nova Experience. Vamos lá. Cara, vamos ali gravar um conteúdo. Vamos lá, tô disponível. E você nunca fala não. E esse comportamento eu vejo que falta, de fato, tanto no colaborador, né, em alguns momentos, e em outros níveis, né? Por exemplo, na liderança, eu tenho vários níveis de comprometimento. Eu tenho um cara que é altamente comprometido e eu tenho um cara que ainda não é tão comprometido, eu tenho um cara que está iniciando ainda, e eu vejo que falta esse ponto da disponibilidade. Não é você ser o cara que já é pronto, mas é o cara que está disponível, né? E eu queria que você falasse sobre esse comportamento, porque eu sempre percebi isso no Josafá, aqui na Inove, mas eu tenho certeza que em outros lugares, na sua família, e no seu relacionamento, né, com as outras pessoas, você é esse cara disponível. De onde que vem isso? Você tem uma referência, seu pai, alguém que te ensinou a ser esse cara disponível em todas as oportunidades? Então, tem uma frase, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Quando você se coloca disponível, acaba que vem várias coisas. Por exemplo, uma visão ruim dessa, né? Nossa, o Josafá é bajulador demais, fica muito ali colado e tal. E vem também uma visão, quando uma pessoa ele está sempre disponível, eu diria que eu tenho uma visão macro. Eu vejo como o lado tanto do colaborador como da empresa. Uhum. Então, eu não estou aqui para apenas pegar ali benefício para mim. Então, nessa linhagem, se eu não me coloco disponível para fazer, alguém vai fazer no meu lugar. E será que essa outra pessoa ela vai estar com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma linha de pensamento que eu? Eu quero crescer, lógico, e eu também preciso fazer com que a empresa cresça. E às vezes, se eu não estou disposto, às vezes uma pessoa que não está com a mesma vontade que eu mesmo, que vai lá e vai colocar para fazer. Às vezes ele nem estava querendo. Mas às vezes por falta da garra, às vezes ele não entrega o que eu consigo entregar, mesmo com as minhas limitações. Então, assim, eu sempre gostei de participar mais. Se eu estou numa organização, se eu estou numa igreja, eu gosto sempre de entregar o meu máximo. O Josafá, ele tem o dom de cantar. Se eu estou na igreja e tem o grupo de louvor, por que não servir nesse quesito? Se eu estou na empresa, o Josafá é uma pessoa alegre e tem energia. Tem um projeto ali que precisa de energia, cara, eu vou ser o primeiro a tomar a frente desse projeto. Uhum. E assim, e olhando para o outro lado, já tem um projeto que não é muito a cara do Josafá, um projeto mais sério. Poxa, mas é uma área que eu quero me desenvolver. Então você vai se colocar disponível Exatamente. Também nesse processo, porque mesmo não sendo uma competência sua hoje de ser aquele cara muito sério, mas se você está querendo fazer essa transição, né, do cara que tem muita energia e alegria para uma pessoa que transmite também muito mais credibilidade, você está disponível. Que legal. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, eu sempre busquei desafios. Por exemplo, eu não sabia nadar até os meus 13 anos de idade. E isso, assim, eu sofria muito com isso. Queria aprender a nadar de todo jeito. Então, o que eu fiz? Cara, eu vou aprender a nadar. E eu quero me tornar especialista em nadar. Então, se você me pegar e colocar lá no meio do Rio Paranaíba e me soltar lá, eu vou chegar na beirada. Porque é algo que eu criei várias técnicas para me tornar o melhor. Eu tive muita dificuldade para comprar a minha primeira casa, meu apartamento. Sabe qual era o meu intuito? Criar uma construtora, abrir uma imobiliária. Por quê? Porque eu queria ter vários imóveis para me tomar conta ali. Porque eu tive muita dificuldade. De não querer nem depender de bancos. Porque fecharam várias portas para mim e fui pegando uma birra daquilo. Então, tipo assim, tudo que eu tenho dificuldade, eu quero fazer. E tudo aquilo que eu sou muito bom, eu quero fazer também porque eu sou bom. Então, acaba que todas as oportunidades que passam ou que vêm até a mim, ou que eu consigo criar, eu tento fazer. E aí é onde que vai cair naquilo que você disse, né? O Josafá é um cara sempre disponível. Que vai ser muito difícil você me trazer um desafio e eu não aceitar. Com esses 3 pensamentos que eu tenho. E é interessante ter essa visão porque, cara, existe aquela oportunidade que chega até você, alguém te faz um convite, existe aquela oportunidade que você cria, né? E eu também vejo que você tem se tornado essa pessoa que cria oportunidades, né? Que se coloca à disposição mesmo, não tendo talvez ali um convite expresso. Josafá, faz uma abertura de um evento, participa desse treinamento, dá esse direcionamento, você sempre está
ali à frente. Que bacana. Vamos lá. 2022 você iniciou na Inove, certo? Como consultor de vendas. E aí você já me falou aqui de alguns desafios, vivências e tudo mais. Como foi virar a chave para falar, cara, eu quero me tornar um líder? Eu sei que tem a parte do desenvolvimento, mas o que mais brilhou os seus olhos para que você se tornasse um líder? E me conta um pouquinho dessa transição, né? Da equipe que você fazia parte para a equipe que você criou. E aí você já fala da sua equipe. Top. Então, essa questão de liderança, quem fez com que isso fosse aflorado, vamos dizer assim, né? Foi o Wilson Ferley, que eu era o meu supervisor direto ali. Em alguns momentos, desde o início ali como consultor, ele já me colocou na responsabilidade de Josafá, acompanha tal consultor para mim, fazendo favor. E aí eu acompanhava, depois ele, como é que foi o feedback do consultor, como que ele se comportou no dia, nas reuniões. E eu passava para ele e ele sempre já deixava ali, sempre ali uma sementinha, Josafá. Coloque-se como líder, porque hoje você é meu braço direito. Você, Adriano, hoje é o meu ponto de confiança. Eu confio em vocês. Na minha falta, vocês que vão tomar conta da equipe. Então, assim, isso veio desde o início mesmo, eu como consultor ainda. E aí, quando chegou o momento, né, do projeto Trainee, a gente tinha acabado de participar de um desenvolvimento ali de um consultor, que ficou meio que na nossa responsabilidade ali na cidade de Anápolis. E ele performou. Isso, para mim, foi muito gratificante. Meio que o consultor já estava quase saindo do projeto. E aí, através dali do nosso suporte, meu e do Adriano ali, em uma ação de vendas, a gente conseguiu virar a chave do consultor, mudar a cabeça dele, a mentalidade dele, né? E ele ficou no projeto, até hoje está no projeto, deu certo, performou, se tornou um excelente vendedor. E assim, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, essa questão de desenvolver pessoas é algo que gera uma satisfação muito grande. E assim, como eu fui desenvolvido, eu posso desenvolver pessoas também. A minha história em si, ela já inspira as pessoas a se desenvolver. E eu passei por toda essa trajetória de evolução e eu tenho certeza que eu consigo também trazer mais pessoas. Assim como eu cheguei aonde estou agora, eu consigo trazer também mais consultores, né? E aí foi onde eu participei do projeto Trainee e ali, com a visão da Inove, né, me aprovaram. E eu acredito que eu venho, como eu posso dizer, desenvolvendo ali um excelente trabalho com a minha equipe, né? Não sei se eu já posso dar spoiler sobre a minha equipe. Pode dar spoiler. A gente pode até falar, né, sobre ela, Sim. como que tá o desenvolvimento, né? A minha equipe, ela se chama Spartans, né? Que ela vem da linhagem dos Implacáveis, que é uma equipe de guerreiros. O universo, ele trouxe que os implacáveis, eles têm que sofrer um pouquinho mais. E por isso somos implacáveis, guerreiros, né? E eu e o Adriano, como viemos da linhagem dos implacáveis, nós decidimos colocar o nome das nossas equipes também de guerreiros, gladiadores, Spartans, fazendo jus aí à nossa origem. E, de fato, essa questão de guerreiro na área de vendas faz muito sentido, porque todos os dias é uma guerra, é uma batalha. E o guerreiro, ele vencendo ou não aquela luta, ele não pode desistir da batalha, da guerra. Então, na maioria das vezes, infelizmente, nós vendedores deparamos com dificuldades, com problemas e com muitos nãos, né? São lutas que perdemos. Porém, a batalha no final do mês da meta precisa ser batida. E aí, né, não é esse não que a gente vai desistir. E aí é esse espírito de guerreiro que eu tento trazer para minha equipe, que eu trago para minha equipe. Ser resiliente, ter garra, estar sempre de cabeça erguida, colocar a mão ali no arado mesmo e fazer acontecer, fazer o que precisa ser feito, sem desculpas, sem mimimi, e entregar ali o resultado, né? Fazer o que precisa ser feito, entrar de fato na guerra ali, lutar a batalha ali dia após dia, porque é através do nosso trabalho, da nossa resiliência, que a gente vai conseguir entregar um conforto para nossa família, evoluir. E é isso. Hoje você está com 4 consultores, né, na equipe Spartans, e nem tudo são flores, né, Josafá? Você já passou momentos na liderança onde você perdeu pessoas que você achava que, pô, o cara tá bem, de repente, pô, cara, não consigo mais.
vim até aqui, consegui segurar as pontas até aqui, talvez no financeiro ou mentalmente, pô, eu não consigo mais me destravar ou me desenvolver. Como é que foi para o Josafá lidar com essas perdas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses momentos da liderança, porque, cara, quando você contrata alguém, você dedica a sua vida àquela pessoa. Você vai desenvolver ela, você vai caminhar boa parte do seu dia, da sua semana com ela, tem as ações de vendas, né, que vocês ficam ali, né, num processo de imersão mesmo, né, de desenvolvimento e treinamento. Como que você trabalhou isso dentro de você? Pô, cara, eu tô ali investindo numa pessoa 3, 4, 6 meses, de repente essa pessoa sai da equipe. Como é que você conseguiu lidar com isso? Então, é algo assim, antes mesmo de eu me tornar líder, é uma pergunta que eu sempre trazia, né? Na mente e no coração. Eu falei, cara, por que que as pessoas começam a trabalhar com vendas e não suportam o processo e desistem? Hoje nós sabemos que vendas é uma área onde ela vai proporcionar para a gente você ser remunerado de poucas áreas do mercado consegue entregar isso para você. Só que aí as pessoas não entendem que para você chegar num nível ali, entregar resultados em alta performance, ela precisa passar por um processo. E é esse processo que as pessoas não conseguem suportar, né? Uhum. Então, primeiro ponto, né? A gente precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo está disposto a pagar o preço que precisa ser pago. Aquele preço que você, Eriksen, pagou lá no início, não é todo mundo que vai conseguir pagar. Isso a gente precisa ter, isso, que o culpado não é nós. Uhum. E sim, as pessoas não estão dispostas. E ponto. Eles sabem o que precisa ser feito, eles sabem o que precisa abrir mão para chegar naquilo, porém eles não conseguem. Cara, eu sei, mas eu não vou abrir mão aqui de ficar com a minha família a semana inteira para viajar, por exemplo, para fazer uma ação de vendas. Uhum. Eu não vou abrir mão aqui do meu jeito de ser para eu conseguir performar ali na frente de um diretor da empresa. E assim, não dá para você ser uma pessoa na venda, uma pessoa na sua casa, uma pessoa no trabalho, na rua. Ou você é ou você não é. Então, para que não soe falso aonde você esteja, você precisa evoluir de fato. E isso você vai conseguir ao longo da sua trajetória, né? Mas para eu acostumar com isso, Eric, foi muito difícil. Foi a questão de amadurecer mesmo a ideia, né? Você já está ali. Eu percebi que não seria fácil. Achei que seria mais fácil. Quando eu percebi que as pessoas não teriam a mesma energia que eu tinha, o mesmo senso de urgência de querer mudar, cara, eu estou aqui colocando meu tempo em jogo, viajando, ficando longe da minha família e às vezes a pessoa ali não reage da forma que você espera e às vezes até desiste do processo, do plano de carreira ali, você fica frustrado, né? Mas é o que eu te disse, a gente não pode colocar a culpa em nós mesmos. Lógico, nós temos uma responsabilidade ali em você conseguir entregar o seu melhor sempre para que depois não haja uma culpa, né? Uhum. E se há alguém que desistir, faz parte do processo, não é todo mundo. Se todo mundo... Desse certo, né? Exatamente. Hoje teria muitas pessoas aí com uma situação financeira bem melhor, né? Mas é isso. Interessante, né, falar sobre isso. Dentro desse momento, né, de Inove Consult 2022, estamos em 2025, então tem 3 anos aí, alguns meses que você já faz parte do nosso grupo de negócios, indo para 4 anos, né? Janeiro agora fazem 4 anos que você está nessa jornada de desenvolvimento. Qual que foi a maior mudança que a Inove Consult proporcionou na vida de Josafá, na sua visão? Como pessoa. A Inove, ela me proporcionou algo assim que eu não tinha nenhuma perspectiva de me tornar. Chegou um momento ali na minha vida que eu falava, cara, a minha vida vai ser essa. Eu não vou conseguir vestir uma roupa de marca. Eu não vou conseguir comprar um carro melhor. Às vezes eu não vou conseguir proporcionar para minha família morar numa casa boa. Então, assim, quando eu entrei na Inove, eu já estava ali com meus 30 anos. E você sabe, como provedor de casa, que você tem uma responsabilidade de entregar o melhor para sua família. Sim. Então, quando eu vi a oportunidade, cara, eu ainda com 30 anos vou conseguir evoluir, vou conseguir melhorar como profissional, como pessoa. Eu posso ter um ganho aqui, hoje na Inove, que eu não tenho no caminhão. Eu posso ter um plano de carreira. Isso, assim, para mim,
foi algo que me tirou lá das cinzas e me trouxe de novo para a vida, vamos dizer assim. E a questão de vendas é algo que vem da minha família já. Meu pai vendia requeijão na rua, só que assim, tudo é venda, né, Eriksen? É venda. Isso vem no DNA. Então, assim, eu me evoluí bastante para que eu conseguisse performar no modelo do nosso negócio. E essa mudança, essa evolução, cara, para mim foi surreal. Se a gente pega a foto do Josafá antes de entrar na Inove para agora, é uma pessoa totalmente diferente, mentalidade diferente, visual diferente, com assim, se eu tinha energia lá, imagina agora, né? Ganhando mais, né? Ganhando mais. Então, eu acho bonito quando você fala sobre a história do seu pai, que um dia você contou, acho que na sua história aqui, né? Nas Histórias que Transformam. E todo dia de manhã ele ia te acordar e ele tinha como se fosse Um jeito, né? um jeito, né? Uma forma, e me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu quero que o Josafá conte isso, né? Porque você veio de uma origem muito simples, mas de pessoas que, cara, iam pra guerra, né? Sim. Acordava cedo, ia pra guerra. E seu pai tinha um jeito característico de te chamar, né? Bem novinho ali, de fazer você despertar, porque ainda não tinha Alexa lá, né? pra lembrar, né? O horário ali. Como que era esse momento, né? Conta um pouquinho pra nós. Então, falando um pouquinho do meu pai, né? O meu pai, ele é um cara inspirador. Um cara ali que me ensinou que a vida não é fácil, nunca foi e não vai ser, né? E me ensinou também que nós, como homens, precisamos acordar todo dia antes do sol nascer para correr ali e batalhar pelo seu, né? Uhum. E meu pai, ele, infelizmente, ele não teve estudo. Veio do Nordeste, ali, uma região bem, vamos dizer assim, pobre, né? Ele morava bem afastado mesmo da capital ali, que era Fortaleza. E ele nunca teve oportunidade, assim, de trabalhar num lugar mais tranquilo, que não necessitasse tanto de... Do braçal. Do braçal, né? E na ocasião ali, nós moramos ali em Dolharina ali, o forte ali é a cultura mesmo, lavoura de café, maracujá, tomate. E meu pai era um desses que trabalhava na roça com aqueles calos na mão assim que se você passa a mão assim, você acha que é um cotovelo. É inchada mesmo, né? E meu pai sempre trouxe para nós essa questão. Nossa, vocês precisam trabalhar. Na mente dele, teríamos que seguir a trajetória dele. Não teria uma outra opção. Ele não teria condição de pagar uma faculdade. Não tinha nem noção de que, às vezes, nós poderíamos ingressar numa faculdade pública ali. Ele não via essa possibilidade. Então, desde pequenininho ali, meu pai já colocava nós na labuta ali, né? Eu lembro até uma vez que ele trabalhava numa serraria ali, o dia todo. Ele fazia serviço de 2 pessoas e ele tomava conta do pó. Tinha uma esteira que passava dentro da serraria inteira e caía num carrinho de mão e ele ficava levando aquele pó o dia inteiro para fora da serraria. E chegava no final do dia, essa esteira tinha um túnel e ela entupia de pó. E ele me contratava. Já falava que você vai me ajudar. Isso depois do horário, 8 horas da noite, eu entrava dentro desse túnel com a pá e ia jogando a serragem na esteira para ele carregar lá de fora. Isso eu tava com o quê? 8 anos de idade. E um jeito, né, legal dele me acordar antes de ir pra escola cedinho. Ele ia dormindo lá, não tinha despertador, nada. Ele chegava pertinho de mim, ele acho que não queria me assustar, né? E pra me acordar, ele pegava aquelas mãozona grossa. Vou tentar fazer no microfone aqui. O barulhinho que ele fazia pra me acordar, ele fazia assim, ó. E ele falava, virar doutor, vamos acordar pra virar doutor. Ou seja, era a forma dele te inspirar ali de falar, cara, vamos virar doutor, você vai precisar trabalhar muito. Ou você vira doutor, você vai ter que trabalhar. Engrossar a mãozinha aí, né? E nós somos 8, hoje em casa, 8 filhos, né? Meu pai teve 8 filhos e graças a Deus todos os meus irmãos, cara, vivem de forma honesta, todo mundo é trabalhador, esforçado. E tem um em específico, né? Que ele não foi pro lado braçal ali, foi mais pro lado da caneta mesmo, que é o Josélio, né? Não gostava do braçal, passava raiva no meu pai na roça. Era como Jacó, ficava só na tenda, não ia comer Esaú, buscar o Ele foi o único alimento. Que se livrou aí do sol. Mas mesmo assim, dele foi bastante. Quando ele era adolescente aí, ele ia, mas não levava jeito ali. O restante, tudo sangue no olho, pegava inchado ali e fazia acontecer, né? Mas é isso aí. Meu pai é uma grande inspiração pra mim, nessa questão de energia, de resiliência, de força de vontade.
Qual que é o nome dele? Meu pai chama Arão. Arão. Olha Arão, que irmão de legal. Moisés. Nome bíblico. E ele tem um irmão mesmo, que chama Moisés. Que legal. Josafá, vamos lá. Você teve uma transformação incrível. Eu, porque eu te conheci, né, as pessoas também hoje conseguem ver um Josafá totalmente diferente. Como que foi para as pessoas entenderem essa transformação? Porque, cara, eu conhecia um freteiro e, de repente, eu agora vejo um gestor de pessoas, um cara que inspira, um cara que fala bem diante das câmeras, não tem medo. Muita gente ficou para trás nesse processo, tanto parente, às vezes, ou até mesmo amigos. Como é que foi esse desenvolvimento? É interessante isso, né? Porque quando todo mundo me conhecia como freteiro, quando eu comecei a evolução, foi muito rápido. A evolução foi muito rápida e, às vezes, no início, eu me tornei motivo de chacota. As pessoas não enxergavam ali aonde eu queria chegar. Cara, o que é isso? O que esse cara tá achando que ele é? Quem ele pensa que é? Por que ele está se vestindo assim agora? Né? Então, hoje, é interessante que traga isso também para você que vai ouvir esse podcast, né? Ninguém sabe melhor do que você próprio onde você quer chegar e aonde você consegue chegar. Então, não deixe que as pessoas ou palavras venham fazer interromper um sonho ou interromper sua evolução. Porque para as pessoas, de fato, vai impactar. Vai soar estranho. Ah, esse cara tá delirando. E, de fato, às vezes, para as pessoas pode ser um delírio, mas para você não. Para você é algo muito concreto, que tá muito claro. Cara, eu quero chegar ali e ponto. O que as pessoas estão falando ou estão pensando ao meu respeito, não interessa. Só você sabe da sua energia, só você sabe aonde você quer chegar e você vai chegar. Hoje eu tenho vários sobrinhos, né? Tenho 7 irmãos, todo mundo tem filho. Então aí, e uma coisa que eu sempre levo para os meus sobrinhos, cara, não coloque aí limite nos seus sonhos, mas coloque energia. Mas se você quer, eu quero me tornar, então, Josafá, eu quero ser um médico. Cara, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que virar noite de sono ali estudando. Só que depende de quem fazer isso. Depende só de nós. Depende só de você que quer evoluir. Então, não coloque limite. Coloque energia, coloque estudo, coloque aí força de vontade, foco. E assim, para as pessoas, né, que zombaram de mim, que não acreditaram em mim, que às vezes ali fizeram piadinha, fizeram meme, figurinhas, muito obrigado, porque você serviu de motivação para mim. E hoje, assim, não gosto muito de falar disso, Eric, assim, de salário e tal, mas aqui nós, internamente, nós temos uma cultura que nós mostramos, né? O quanto nós evoluímos financeiramente. E eu quero deixar claro aqui que esse mês, em específico, eu, Josafá, recebi a minha maior comissão de vendas trabalhando na Inove Consult. Isso, assim, para mim... Em números, a gente não vai entrar no detalhe, não vou entrar. Mas do que você tinha de rentabilidade no caminhão para o que você tem hoje, são quantas vezes mais? Aí, pô, vai derrubar. A casa de 8 vezes mais, né? Então. Em média. Mas só para as pessoas entenderem o quanto vale a pena se tornar uma pessoa diferente, evoluir, né? Fazer um algo a mais. E o desenvolvimento é aquele rolo compressor mesmo, né, cara? Vai passar ali e você vai ficar incomodado. Pô, eu tô evoluindo, tô desenvolvendo. Não é prazeroso porque dói, né? Você tá ali se desenvolvendo, toma um feedback, é orientado, mas o resultado da dor é muito interessante, porque a sua conta bancária ela vai acompanhar seu desenvolvimento. A gente sempre fala isso, né? A sua conta bancária e os seus relacionamentos são frutos do seu desenvolvimento. Se você não se desenvolve, cara, você vai andar com as pessoas ali, né, desde quando você tinha 18 anos até você fazer 60 anos e tá todo mundo no mesmo nível, você não conhece novas pessoas, novos lugares, novas oportunidades. E aqui na Inove Consult, no nosso grupo de negócio, a gente fomenta muito isso, né? O quão importante é você sair do ambiente que você está hoje e ir para um outro lugar. Por quê? Porque senão você não vai tracionar uma mudança, um desenvolvimento no tempo que tem que ser feito, né? Então, eu vejo muito esse Josafá de hoje como um cara que, pô, eu vou topar qualquer pressão, qualquer nível de desenvolvimento ou de disponibilidade, eu vou estar aqui para poder entregar e poder fazer acontecer. Interessante, né? O que eu sempre ouvia, né? Cara, eu quero ganhar grana no início, né? Como consultor. E aí sempre vi uma pessoa falar, cara, mas o Josafá hoje,
é uma pessoa pronta para receber 10 mil por mês? Aí a ficha, cara, acho que não, hein? Então acaba que chega um certo ponto que é aquela questão de você, cara, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver mais. E aí acaba que você esquece da grana. Uhum. E aí quando você foca no seu desenvolvimento, a grana ali vai se tornando algo... É uma vai vir consequência, uma consequência né? Ela do vai seu acontecer. desenvolvimento. E aí, assim, chega um certo ponto que você nem tá preocupado mais ali. Cara, a grana é importante? Cara, é muito importante. É algo assim que vai mudar a sua história, a história da sua família. Que você vai proporcionar algo ali para sua família que você não consegue sem a grana. Porém, quando você coloca a prioridade como o desenvolvimento como prioridade, aí sim as coisas começam a fazer mais sentido e a grana vem como consequência. Legal. Josafá, nós estamos caminhando agora para o final. E assim como todo podcast, né, toda entrevista que nós fazemos com o nosso colaborador, a gente sempre deixa a oportunidade para que essa pessoa traga uma mensagem. Uhum. E chegou a sua vez de deixar aí uma mensagem de agradecimento, enfim, o que você quiser falar, que vai gerar valor para as pessoas que estão nos vendo, né, que conheceram um pouquinho mais da sua história, né? A gente sabe que 1 hora e pouquinho não é um tempo tão adequado para contar toda a história, mas eu tenho certeza que você estará em breve aqui novamente contando um pouquinho mais. Mas me fala um pouquinho aí sobre o que você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu quero abrir, né, aqui uma chave aqui para agradecer. Eu não vou citar nomes, Eriksen, porque pode ser que eu me embanane aqui e esqueça de alguém. Porque foram várias pessoas que me ajudou. Várias pessoas. Tanto dentro da Inove, como a minha esposa, a minha família, a igreja que eu participava lá em Araguari ainda, no início, lá do bairro São Sebastião. As pessoas assim, me abraçaram de uma forma, me ajudaram de uma forma que eu seria eternamente grato por elas. Pessoas, e é assim, já aproveitando também, né, o quão é importante você estar rodeado de pessoas que querem seu bem, que são de fato amigos de verdade. E ninguém consegue evoluir sozinho. Então a mensagem, já aproveitando aí o gancho, é agradecer a todo mundo e dizer que ninguém consegue evoluir sozinho. Você vai precisar de pessoas para te ajudar ou de pessoas que você também traga com você, que você consiga desenvolver elas. Então, durante a minha trajetória aqui na Inove, eu percebi isso. Que pessoas se conectam com pessoas, você precisa estar ao lado de pessoas certas e você precisa também investir em pessoas certas para você conseguir crescer. É isso. É isso. Lembrou muito a minha frase que eu contei na minha própria história, que era: o sucesso não se constrói sozinho. E, de fato, não se constrói, né? Você vai depender muito do auxílio de outras pessoas. Lógico que tem que ter a sua garra, a sua competência, mas, cara, cada pessoa vai contribuir positivamente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Queria te agradecer. Eu que agradeço, muito obrigado. Pela sua presença, pela oportunidade de estar te entrevistando aqui, contando um pouquinho mais dessa história. E para você que nos assistiu, mais esse episódio do ePeopleCast, né? Muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos que essas histórias elas constroem um futuro brilhante aí, tanto das pessoas que as contam, essas histórias, e também das que estão aí para serem contadas. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de negócio, continua assistindo aqui. Em alguns momentos a gente vai abrir oportunidades para vagas, tanto na IncoSoluções e Inove Consult. E eu tenho certeza que vai ser um prazer poder um dia ter a oportunidade de desenvolver você que está aí. Talvez não tem contato com ninguém, não conhece ninguém aqui do nosso grupo, mas que tem um desejo ardente de mudança, de se desenvolver e de crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. Aqui é o lugar. Então, mais uma vez, obrigado. Esse foi mais um episódio ePeopleCast com Josafá Bezerra. Muito obrigado.